Olá, povo e pova, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Mundo Raiz. Estamos seguindo com a nossa temporada de mal-estares, do mal-estar, né? Viemos aí com uma pegada mal-estar da normalidade, do corpo, do vazio, expectativa. E hoje vamos falar de um mal-estar que nós acreditamos que a maioria, a grande maioria, sente essa dificuldade de estar nesse lugar, que é o luto. Porque o luto tem a ver com a morte. E a morte ninguém gosta, quase ninguém gosta de falar, de estar, de pensar em morrer, de pensar em um ente querido morrer, mas a morte ela vai passar por um lugar aí muito além de perder alguém ou de medo de morrer, né? Morte é morrer um processo, morrer uma parte nossa. Morrer várias coisas aí, né, amigo? Exato, Rafa. E vamos pegar e vamos organizar todo tipo de morte hoje. Isso. Vamos falar além das mortes convencionais, né? É evidente que a gente vai falar da morte de uma pessoa próxima, de um amigo, de um parente, né? A gente está vivenciando aí um morticínio violento, né? Onde a gente está vendo, assim, milhares de brasileiros, por exemplo, morrendo, no mundo, todo mundo morrendo, né? E vamos também pegar e falar sobre a morte de um ciclo, né? Da morte de um hábito, a morte de uma tendência, a morte, por exemplo, de um estado de persona, de ego, né? A morte de um período numa empresa, de um trabalho, né? A morte de um relacionamento e, por consequência, o luto, né? Porque o luto vai ser uma vivência pós-morte, né? Exato. O luto é vivenciar a morte, né? Exatamente. Porque a morte, pelo que a gente está vendo aqui, a gente está falando, ela faz parte da vida e cotidianamente. Seja da gente ver isso, né? Várias pessoas morrendo diariamente, seja nos nossos próprios processos, todo dia. Todo dia o dia morre, todo dia o dia nasce, né? Isso acontece, isso perdura pela nossa vida. A gente vai falar aqui do luto, que é vivenciar a morte, que é ritualizar a morte. A gente tem dificuldade, né, de passar por esse processo de estar vivendo a morte, de olhar para essa face da morte, né? E vamos lá. Bora lá. E o interessante, por exemplo, que a gente tem muito uma ideia de morte natural e uma morte não natural, né? Que é a morte talvez traumática, né? A morte violenta, não é mesmo? Aquilo que talvez não deveria ser naquele instante, naquele momento, né? Ah, minha mãe deveria ter vivido até os seus X anos, né? Que é uma perspectiva, né? Mas aquilo foi drasticamente, né? Tragicamente rompido. E as pessoas também têm muita dificuldade de lidar com a tragédia. Tem muita dificuldade de lidar com aquilo que é insólito, aquilo que extrapola, né? Imagina, por exemplo, Rafa, a morte precoce de um neném, sabe? Um nascituro ali. Então isso aí realmente é algo que as pessoas têm muita dificuldade de lidar. Mas apesar da dificuldade delas de lidar, é evidente, o luto vai acontecer, só que o sofrimento, quem vai determinar muito vai ser a pessoa que vivencia o luto e o período que esse luto aí for, né, se postergando, né? Posteriormente ali. O que você acha? Vamos falar um pouquinho do luto, então. O que é esse luto, né? Porque eu vejo que a morte, ela tá aí, ela existe. E o luto, ele vai dar um sentido para a morte. No meu entendimento, o processo do luto é encaixar a morte num novo lugar em nós. O luto é vivenciar aquilo, é vivenciar esse processo de perda, é honrar essa perda, né? Essa pessoa, esse processo, essa relação, ela está indo, ela está morrendo. Então o luto é vivenciar essa perda, é sentir essa perda, é encaixar esse novo lugar de alguém que eu tinha na minha vida, eu não tenho mais. Por isso que dói. Por isso que a gente está falando de grau de sofrimento, né? Então, encaixar a perda de um recém-nascido, né, normativamente é muito mais sofrido do que uma pessoa idosa.
Porque talvez a gente está mais preparado para isso. E vamos fazer uma relação que às vezes o pessoal não pensa, né? Porque eu acho muito legal, porque a nossa linguagem, a nossa língua, ela nos permite esse tipo de coisa. Diferentemente, às vezes, da língua inglesa, né? Mas o luto, ele tem uma relação muito forte com luta, tá? Porque o luto, querendo ou não, ele representa uma luta interna contra aquilo que foi um evento de morte. Então, ou seja, é uma coisa que eu aprendo, né? E principalmente dentro das nossas experiências místicas, né? Das nossas experiências transcendentes, né? É que toda forma de resistência é dor. Então, quanto mais a gente resiste, mais a gente também acumula, né? Que a gente resiste e persiste. Exatamente, exatamente. Então, e persiste sob forma de dor, de sofrimento, né? E por que não falar de sofreguidão ou de sofrência? Tanto, por exemplo, sofrência. Que eu vou te perguntar uma coisa até para saber um pouco a tua opinião, né? Mas você observa, por exemplo, que às vezes algumas pessoas, elas podem pegar e não somente sofrer e lutar contra aquela situação anterior, que é a da vida que foi rompida e veio a morte, né? Mas algumas pessoas também que se apropriam da morte alheia e se utilizam da morte alheia para justificar as suas mazelas, as suas próprias tristezas pessoais. Ou seja, o luto aconteceu, mas ele foi perdurado para também perdurar a minha vítima interna, né? Para perdurar aquela pessoa que ela morreu junto. Ela não quer mais viver. Então, ou seja, eu passo a também estar morto. E aí, no final das contas, né, eu perduro, eu uso do enteado, eu uso do decujus, né, para poder justamente passar a justificar todas as minhas mazelas. Agora eu passei a beber porque morreu. Agora eu não quero mais trabalhar porque morreu. E aonde que está o sentido, por exemplo, na nossa vida? Então quer dizer que o outro morre e morremos junto? Vamos lá. Caramba, peraí. O rolê é denso, né? Sim, eu acho que passa por um luto que foi o luto da própria pessoa, né? Ela não conseguiu fazer o encaixe daquela morte do outro, de uma situação, e ela se entregou, ela foi junto, ela morreu junto. E aquilo justifica a pulsão de morte dela pro resto da vida. Exatamente. E justifica a morte de tudo para ela, de todo o sentido que era nela. E aí é uma questão que às vezes a gente tem que refletir. Existem algumas pessoas que, infelizmente, elas deixam o protagonismo, elas deixam de ser o centro da vida delas e elas passam a ser o quê, tá? Justamente um personagem. Elas passam a ser, por exemplo, um satélite. Então é evidente, Rafa, que se o meu marido é tudo para mim na minha vida, eu não respiro sem ele, eu não faço nada sem ele, é evidente que se esse marido ele morre, a pessoa talvez tenha o desejo também de morrer conjuntamente, né? E detalhe, às vezes de forma até romantizada, como no Romeu e Julieta. Total. Então a gente está falando da morte de algo ao qual eu estava tão identificada que aquilo, ao perder aquilo, eu perco a minha vida. Às vezes não só identificada, mas parasitária. Dependente. Completo. Seria dependente. Num quadro de dependência. Então eu observo muito isso nas vivências que eu tenho, não somente dos meus lutos, tá? Que são infinitos, e ao mesmo tempo também do luto alheio. Eu vejo muito essa questão do luto alheio pegar e se perdurar dentro de uma questão que eu acho interessante para a gente falar, e a gente pode inclusive fazer um vídeo só sobre isso, sobre a questão do apego. Eu acho que o grau de sofrimento, né? o grau de sofrência dentro do processo de luto, talvez ele está proporcional ao grau do apego que eu tenho àquilo. E talvez por isso seja tão difícil pensar nesse algo, quando pensar na morte desse algo, dessa pessoa. Pelo grau de apego que eu tenho, o grau de dependência que eu tenho daquilo, né? É o medo de morrer,
O medo que eu tenho de vivenciar essa perda é relativo ao medo que aquilo tem impacto na minha vida. O quanto aquilo me influencia, o quanto eu dependo daquilo. Então, se aquilo morrer, o outro morrer, eu tô morrendo junto. Porque eu já não tenho mais identidade própria. Eu só existo se aquilo existe. E isso é tão assustador se a gente vê mesmo um pouco dentro da voz da racionalidade. Se a gente for ver, inclusive intuitivamente, fica mais assustador. Tá? Porque pela racionalidade já é altamente alienada essa relação. Agora, se a gente for ver intuitivamente, né, esse apego ele faz com que o objeto de luto ele seja coisificado. Isso que é a parte mais assustadora e talvez às vezes as pessoas, né, algumas pessoas que estão nos assistindo não compreendam isso. A partir do momento em que eu estou ali num luto, numa tristeza por um ente, uma entidade que se foi, altamente válido, né? Nós temos uma questão chamada saudade, né? Que na nossa linguagem nos dá essa comunicabilidade sobre isso. Mas a partir do momento da relutância, deveria ser assim, deveria ser assado e etc e tal, e que todo mundo vai falar assim, mas isso é super normal, e realmente é. A gente vê, parece que é normativo, né? Parece que se a gente não perdura nesse sofrimento, parece que se a gente não chora, né? Não tem validade para a coisa, né? Parece que se a gente não reluta, né? Se tiver um velório muito calado, assim, parece que a pessoa não era querida. Então tem até gente que gosta de contratar, né? No mundo aí, gente para ficar chorando, para dar até uma enfatização um pouco maior. Mas quando a gente olha que a partir de um certo momento, na onde que passa realmente o bom senso, parece que aquela entidade ela passa a ser objeto de propriedade nossa. E a gente continua a usar aquela pessoa. Só que anteriormente a gente usava ela para respirar, a gente usava ela para ter objetivo de vida, a gente usava ela para ser feliz. E agora a gente percebe que na verdade não somos felizes em nós mesmos. E agora a gente evoca, né? Essa entidade de volta, né? O tempo todo, né? Volta, você faz falta e que não sei o quê. Exatamente no que você fala, numa pulsão de morte, né? Total. De tentar reestabelecer aquele vínculo que era um vínculo parasitário. Tudo bem, poderia ter os seus sentimentos nobres por trás disso, mas tinha um vínculo, sabe, de codependência, seja material, seja emocional, Totalmente objetal, né? Totalmente objetal. O outro passa a ser uma coisa, ele não pode mais ser apenas ele. Você é meu. Você jamais deixará de estar comigo. Perfeito. Porque você me pertence, né? Perfeito. E aí? Nossa, amigo. A gente foi por um lugar aqui bem denso, mas eu acho que é dessa densidade mesmo que fala o luto, né? Você trouxe uma coisa que faz muito sentido porque é como se o luto tivesse um jeito certo de ser vivido, né? Então a pessoa tem que chorar, mas não pode chorar muito também, tem que ter um velório assim assado, mas também se as pessoas estiverem alegres é porque não está sentindo a falta da pessoa que morreu, né? Mas tem um jeito certo de vivenciar esse luto, porque eu penso que ele tem uma importância e um valor fundamental enquanto ser humano, vivenciar, ritualizar, passar por essa perda. Eu acho que é importante chorar. Eu não gosto dessa coisa de, não chora, fulano não vai gostar de ver. Eu acho que é importante sentir, né? Eu acho que é importante derramar essas lágrimas, mas exatamente para encontrar um novo lugar dessa perda dentro de você, para abrir espaço para a vida. Para abrir espaço para a pulsão da vida, para algo novo ser preenchido. Porque eu acho que não é possível, quando a gente passa por uma situação de morte, enquanto a gente não ritualiza aquilo, vivencia o luto, a gente não abre espaço para o novo. Esse é o meu pensamento. Mas até que ponto eu faço isso, eu me utilizo disso como um artifício para responder ou para validar algo que eu já vivenciava mesmo, né? Para validar algo que já fazia parte, agora eu tenho aquilo como objeto, que o objeto não pode nem responder mais por ele, porque está morto, né?
seja uma relação, um processo, alguém que eu fui, e aí aquele alguém que eu fui também eu fico justificando, aquele alguém morreu, mas eu fico sempre trazendo aquilo, mas eu era isso, mas eu era isso, por isso eu sou isso agora, né? Tem essa justificação também de alguém que eu fui aí, de alguém que eu perdi. Aí tem aquela coisa de santificar a pessoa que morreu, né? E aí ela passa a responder num lugar de santo, e aí ela traz uma validação para um certo contexto, meu também, né? Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que tiveram um cachorro, um cachorrinho, né, um pet de estimação ali, e esse pet de estimação ele cumpriu uma função para aquela pessoa, ou seja, ele era um cachorro, mas ao mesmo tempo ele era objeto de certo significado ou certo, né, simbolismo para aquela pessoa. Então, assim, para o cachorro ele era um cachorro, mas para a pessoa ele era mais que um cachorro. Ele era uma extensão dela mesma, sob a forma, às vezes, de um filho, às vezes de um companheiro, de um parceiro, e etc e tal, né? E aí, de repente, quando este cãozinho ele morre, ele tem uma morte biológica, né? A pessoa, inclusive, fala assim, nunca mais quero ter um cachorro. Ou seja, a minha relação com ele, né, foi única, foi exclusiva e etc e tal. O que você acha disso, amiga, por exemplo, de querer justamente, sabe, imortalizar esta relação e não acreditar que você pode ter novas relações, tá? Que não necessariamente vão desonrar o cãozinho que já se foi, mas que ao mesmo tempo pode ser significativa para você mesmo. O que você acha disso, por exemplo? Uma pessoa, de repente, isso aí é uma decisão pessoal, né? Olha, eu fui casada, tal, não sei o quê, eu vivi o meu luto, né? A minha viuvez, e agora eu não quero mais casar. Ou seja, eu teria vontade de ter alguém na cama comigo, passeando comigo, vivenciando meu dia a dia, mas eu não consigo porque eu tenho que honrar o morto. E o que você acha um pouco dessa... Eu acho que é exatamente essa questão de me corporificar, né? Me entregar para o outro, para a relação, para o processo, de forma que aquilo meu morre com o outro. E eu não me vejo mais, eu não vejo mais tendo condição de ser aquela pessoa que eu era com aquele cachorro, ou que eu era com aquela pessoa. E aí eu entreguei totalmente. Eu me entreguei àquilo, eu fui totalmente dependente daquilo, eu entreguei toda a minha vida, minha porção de vida para aquilo, e eu não tenho mais condição de resgatar porque aquilo morreu. Eu não consigo escutar, por exemplo, mais tal música porque me lembra do morto. Exatamente. Eu não consigo mais ir na praia porque a praia era a predileta do Decursos, entendeu? Exatamente. A gente não consegue trazer aquela pessoa para dentro de nós, para que aquela experiência, aquela relação, aquela parceria, ela faça parte de mim de tal forma que agora eu tenho uma integração completa para me entregar completa para uma outra experiência. Completa, né? Completa. Não então, olha, em eu partes. quero um cachorro novo, porque eu quero até 2 cachorros, porque agora eu tenho esse outro aqui dentro de mim e eu consigo ter essa parte coexistir com essa parte, né? Reconheci, morreu aquilo, dei um lugar novo e agora eu posso abraçar uma nova experiência. De uma nova pessoa, tem uma nova pessoa dentro de mim a partir daquela que me entregou, né? Integrou. Eu acho isso bonito quando a gente consegue fazer o processo. E eu estava pensando não é tão numa bonito coisa assim também, quando você estava falando, né? Imagina também arranjar alguém para ser um substituto do morto. Não é. Já imaginou que coisa terrível, por exemplo, Ninguém assim? substitui Exato. Então eu acho a seguinte coisa, somente pessoas inteiras são capazes de ver o outro inteiro. Perfeito. Né? Perfeito. E somente alguém inteira vai ver um cachorro inteiro. Quando uma pessoa não é inteira, quando uma pessoa ela é fragmentada, ela é toda rachada em si mesma, né? Ela vai sempre pegar uma nova relação baseada nas relações anteriores dela. Exato. Né? E, amigo, que chato isso, né? E se a gente vive uma relação inteira, a gente consegue integrar o outro em nós de uma forma de completar, de integrar e não de suprir o que falta, né?
E aí, quando eu integro, eu consigo me abrir para algo muito maior. Você deu o exemplo do cachorro, vou dar um exemplo. Eu tive um cachorro por 18 anos. Foi meu cachorro... É tempo, hein? 18 anos para um cachorro. Me acompanhou a infância e a adolescência. Meu cachorro foi meu parceiro. Meu cachorro foi o que sustentou a minha adolescência crítica, mortífera. E ele era meu companheiro, ele era o canal que recebia tudo ali, né? E quando ele morreu, foi muito, muito difícil para mim. Mas ele me integrou de uma forma que eu consegui dar espaço para 2 cachorros. A gente adotou 2 cachorros e era algo assim, não era algo previsto, né? Mas ele abriu um espaço no meu coração, eu integrei ele de uma forma em mim que eu estava inteira para abraçar uma nova relação com 2, sabe? E é isso, eu não depositei nele tudo que eu tinha e dependi dele, entreguei a Rafaela ali na hora que eu enterrei ele, não. Eu integrei ele dentro de mim e ele me deu espaço pro novo, sabe? E claro, os 2 cachorros não substituem ele de forma alguma. Porque ele tá aqui. Interessante. Então, porque nós estamos lá com o nosso tempo, né? Vai lá. Mas vamos dar vamos dar uma síntese nisso, né? Então, observa, por exemplo, que talvez o luto ele seria um pouco mais produtivo. Eu acho. Se de repente a gente pensasse a seguinte coisa: na ausência do outro, o que do outro brotou em mim? Isso. Né? O que de fato o outro me fez enxergar, não dele em mim, mas o que já existia dele em mim antes de eu conhecê-lo. Isso. Né? E nós somos obrigados a encontrar com essas partes. E quando a gente não sabe lidar com essas partes, a gente prefere que fique com o outro ou que morra com o outro. Morra né? com o outro. A gente prefere que morra com o outro. Caramba! Porque eu não consigo lidar com isso. Isso. Então talvez o caminho seria justamente integrar os nossos mortos, né? Talvez por isso, né, lá para frente a gente vai fazendo um vídeo, né, de honrar a ancestralidade. Sim, total. Porque olhar para os nossos ancestrais é olhar para nós para que a gente não precise repetir a própria experiência deles. Exatamente. Para que a gente possa justamente aprender não somente com os acertos, mas com os erros deles mesmos. Exatamente. Mais para frente, eu até quero usar um trecho do livro da Clarissa, Mulheres Correm com os Lobos, que ela vai trazer para a gente sobre os descansos. E os descansos são aquelas cruzinhas que a gente vê quando está na estrada, e é uma cruz que mostra que alguém morreu ali. E ela fala que ali o caminho de alguém foi interrompido. E o quanto é importante para a gente criar descansos, sepultar na nossa vida essas perdas, para que aquilo não corra atrás da gente depois. Estacar, isso morreu, né? Isso é algo que precisa ser simbolizado, essa perda, para essa alma não me perseguir, não puxar meu cobertor à noite, né? A gente vai falar sobre isso, mas é reconhecer a importância desse luto, de integrar essa pessoa em mim, honrar essa pessoa em mim, honrar essa situação em mim, mas abrir espaço para algo novo. Exatamente. E não se tornar um cemitério, né? Não se tornar um cemitério. Mas se tornar justamente um local onde está germinando as coisas que foram plantadas, inclusive com a ajuda do outro, né? Exato. O outro passa a ser humus, né? Terra fértil em mim. Caramba, você fechou muito bem com isso aí, né? É isso. O outro passa a ser o adubo, né? Exatamente. Aquele que veio para adubar e para poder justamente preparar aquele terreno para germinar, para né? algo novo. E se ele não conseguiu fazer isso, né? O que vai conseguir fazer? Exatamente. Né? Ou seja, de que valeu todo esse relacionamento, sendo que o outro não germinou em mim, né? Isso. Pelo contrário, né? O outro está sepultado em mim, né? Isso. Exatamente. Isso tem muito a ver, né, com renovação, com Total, vida, né, total. com Gaia, com e tudo, a gente né? precisa olhar para isso que acontece na nossa vida o tempo todo, amigo. Exato. E aí a gente está simplesmente deixando passar quando algo em mim morre e aí eu não encontro um lugar daquilo, não crio humus daquilo e a gente fica precisando repetir. Repetir Mas sempre. vai dar para outro vídeo, 25 minutos já. Isso, Tá bom. Então, pessoal, ó, não esquece não.
curte o nosso vídeo lá, dá uma forcinha aí pro canal. Curte o canal, comenta, se inscreva aí. Agora tem um lugarzinho certo aqui, né? Isso. Ativa o sininho. o sininho, que a gente segue juntos daqui. Vai mandando palpite pra gente. Isso é muito importante, essa interação de vocês. Temas que vocês gostariam de ouvir dessas duas senhorinhas aqui, papeando. E é isso, seguimos juntos. Beijos e até. Até mais, gente. Tchau, tchau.